Graças e paz, irmãos. Bom dia. Aleluia. Essa manhã é uma manhã muito única para nós como igreja, por causa da presença do Senhor Jesus sobre nós, irmãos. A sensação que eu estava sentindo lá atrás é que Deus estava nos enchendo, querido. Parece tão simples isso, né, irmãos? Mas o preenchimento do Senhor sobre nossas vidas, Ele muda e faz a diferença completamente em nós. O saturar da presença do Senhor, o encher da presença dEle sobre nós. E é isso que nós precisamos, é isso que nós desejamos, é isso que esta casa tem como compromisso, da presença do Senhor Jesus. Aleluias. Amados, queria repartir com os irmãos uma reflexão que já há umas semanas o Senhor tem comunicado ao meu coração, e para nossa edificação nesta manhã, os nossos homens maduros aqui têm toda a liberdade para poder trazer toda a instrução necessária, queridos. Mas abra sua Bíblia aí, ou liga sua Bíblia na epístola aos Filipenses, Paulo aos Filipenses. É interessante, irmãos, antes de eu entrar no que eu quero repartir com os irmãos, aqueles que têm meditado nessa epístola, os irmãos mesmo que têm meditado nessa epístola, os irmãos vão perceber, e é isso que eu tenho percebido, que existe algo em comum, entre Paulo, a comunidade, aos Filipenses, a Timóteo, a Epafrodito, e toda a liderança. O que é algo em comum que eles tinham? Era uma coisa somente, era Cristo. Cristo era comum para todos. Havia uma unanimidade, havia uma unidade, havia uma consciência, havia uma compreensão de que Cristo, de fato, Ele era o centro, Ele era aquele que era o Senhor, o único soberano. E nós cantamos nesta manhã as canções que você percebeu sobre a insuficiência de Cristo. E essa canção fala totalmente sobre isso. Ele é suficiente, Cristo é suficiente. E o apóstolo Paulo, ele vai conversando com os irmãos, deixa estar que ele está preso, sendo comum para todos a suficiência de Cristo é o centro. Mesmo a despeito das prisões do apóstolo, das perseguições, a despeito de alguns legalistas que estavam querendo distorcer, desviar o foco, querendo trazer uma compreensão de que as suas obras, o mérito do seu fazer,
Mas a comunidade de Filipenses estava muito embasada, muito solidificada em Cristo por causa do apóstolo Paulo. Cristo estava verdadeiramente no centro desta comunidade. Paulo colocou o fundamento preciso, mesmo estando na prisão, mesmo com todas as tentações, mesmo com os ataques, mas o apóstolo Paulo trazendo muita consciência. Olha, é Cristo, Cristo é o centro, Cristo é a base. Olha para a cruz é o nosso ponto. Nós temos que nos orgulhar para a cruz, nós temos que nos orgulhar em Cristo. E o apóstolo Paulo, com muita alegria, vendo essa unidade da comunidade, dos irmãos, uma cooperação mútua, uma alegria mútua. Por isso que essa carta mostra muito que o apóstolo Paulo, com muito carinho, com muito amor, com um coração muito alegre, feliz, porque estava havendo uma unidade, uma cooperação entre a comunidade, entre Timóteo, Epafrodito, todos que estavam nesse lugar. E isso é muito, irmãos, isso é muito importante, porque tudo aquilo que tira o foco da cruz, tira o foco do próprio Cristo, irmãos, não tem vida em si mesmo, não tem graça. E o apóstolo Paulo, agradecendo, louvando ao Senhor pela cooperação dos irmãos, louvando ao Senhor pela cooperação dos líderes, Timóteo especificamente, Epafrodito, homens que estavam cooperando, homens que estavam com a mesma consciência, homens que estavam de fato com uma compreensão de que realmente, Paulo, nós devemos nos orgulhar da cruz. Cristo, Ele é suficiente para nós. Imagina, irmãos, uma comunidade sendo edificada dessa forma. Qual impacto isso tem, não pelo lado de fora, mas principalmente pelo lado de dentro, aonde se esvai toda a vaidade, aonde se esvai todo o capricho, aonde se há uma humildade de reconhecer que Ele é o Senhor. Aonde nós não temos proposta nenhuma, a proposta já foi dada, é na cruz, siga-me. Então nos colocamos submissos a Ele. Isso faz uma diferença, irmãos. É por isso que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 44, ele fala algo aqui, dizendo: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Era comum, irmãos, mas tinha algo que era base ali, para manter-se unido, para ter algo comum, era Cristo. Era o fundamento, Cristo, a pedra principal, Cristo. E quando nós vamos entrar no capítulo 3, diante dessa fala toda do apóstolo Paulo, dessa cooperação da comunidade, de estar junto com ele, mesmo ele estando em prisão, mesmo ele em defesa do evangelho, apóstolo Paulo vai falar algo que é aqui que eu vou começar a entrar, para a gente poder
entender algumas coisas. A partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considerei tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, ele orienta, ele incentiva, ele encoraja os irmãos a se alegrar ao Senhor, se alegrar no Senhor, encoraja os irmãos a se alegrar no Senhor, a bendizer ao nome do Senhor, e traz um alerta aos irmãos para que os irmãos tenham cuidado com os cães, cuidado com aqueles que estão buscando meritocracia nas suas obras, que estão buscando uma perfeição mediante ao esforço do seu braço, para poder alcançar uma perfeição. E nós já conhecemos muito bem essa parte que o apóstolo Paulo, se alguém podia confiar na carne, eu principalmente podia confiar, porque eu tinha todo esse DNA do judaísmo, eu tinha toda essa bagagem. E eu não vou repetir o que eu li a partir do verso 7, mas você leu e você vai ver que o apóstolo Paulo, ele demonstra que ele passou por uma ressignificação pelo Espírito de Deus, pelo seu interior. Algo mudou, irmãos, para poder eu achar que algo era lucro e considerar como perda. Alguma coisa tem me afetado por dentro, irmãos. Alguma coisa tenha, não precisa muito, mas algo tenha tido me afetado por dentro. E isso trouxe clareza, isso mostrou que eu estava totalmente desfocado. E o apóstolo Paulo disse isso, que olha, o que era para mim lucro, eu considerei como perda, por causa de Cristo, mas mais do que isso, considerei tudo como perda comparado à suprema grandeza, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, para poder ganhar tem que perder, irmãos. Essa é a matemática do reino de Deus. Para poder ganhar tem que perder alguma coisa. E o apóstolo Paulo, com muita consciência dessa ressignificação, dessa transformação pelo lado de dentro, pelo Espírito de Deus,
Algo foi ressignificado dentro dele. Porque nós já sabemos essa trajetória do apóstolo Paulo no caminho de Emaús, indo para poder, em caminho de Jerusalém, para poder atrás da igreja. E diante de um momento que não estava agendado, não estava marcado, Deus não falou nada, que olha, naquela hora, naquele momento, eu vou encontrar com você, fica tranquilo, eu vou te pegar, cara. Deus não falou nada, irmãos. É que nem nós aqui no culto. Você está achando, talvez você entende que é mais um culto. É mais um domingo que eu estou vindo. Mas quem sabe hoje, querido, seja o momento de Deus transicionar a tua mente. Talvez seja um domingo que Deus verdadeiramente vai mudar o teu coração. E você vai enxergar uma conclusão que, olha, então na verdade não tem significado nenhum isso. Porque Deus não precisa falar muito, irmãos. Deus não precisa escrever um livro para que você entenda. Deus só precisa tocar você. Deus só precisa encontrar o teu coração, para que assim algo venha a ser ressignificado. Então, para poder ganhar a Cristo, tem que perder, irmãos. Quem te disse que para ganhar a Cristo, você e eu precisamos continuar com a mentalidade equivocada, com alguns pensamentos, com algumas práticas? Quem te disse isso? Porque o apóstolo Paulo está nos orientando aqui pela palavra de Deus, que eu considerei tudo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, querido, quando o apóstolo Paulo está dizendo, ele entrando agora numa caminhada do Espírito de Deus sobre a vida dele, numa compreensão, e ele vai dizendo, que diz que agora eu quero conhecer a Cristo. Afinal de contas, ele não conhecia a Cristo. Para ele chegar agora e dizer, eu quero conhecer a Cristo, eu quero agora conhecer a sua presença, eu quero agora caminhar numa essência de Cristo, eu quero conhecer o seu caráter. Então significa que tudo aquilo era lei, era meritocracia, era cumprimento para poder ter uma vantagem, para poder dizer que de fato era um zeloso de Deus. Mas aquilo não revelava a Deus. Aquilo não revelava o caráter de Deus. Era a sua própria justiça. Era a sua própria compreensão. E isso fazia ele a ser um homem que avantajava entre os demais por ser um homem aplicado, por ser um homem que seguia a risca, por ser um homem que tinha uma disciplina. Mas ele chega a essa conclusão, diz, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento. Isso faz uma diferença muito grande, irmãos. Porque nós podemos achar que nós estamos caminhando segundo a vontade de Deus, muito pelo contrário, nós estamos nos opondo a Ele. Nós estamos indo contrário à vontade de Deus, a ponto de o Senhor falar para Paulo, por que você está me perseguindo, cara? Essas tuas práticas aí, elas não estão me levando, não era esse encontro, estou parafraseando, não era esse encontro. Eu queria que você tivesse um encontro comigo, e hoje é o dia desse encontro.
E hoje é o dia que eu vou tirar as escamas dos teus olhos. Hoje é o dia que eu vou transformar você, cara. Sabe, irmãos, esse ano vai completar 3 anos que o Senhor nos trouxe para cá, irmãos. Eu sou muito grato ao Senhor, minha casa é muito grata ao Senhor, pela vida, todo o presbitério, o apóstolo Luiz, Rafa, pastor Fabinho, pastora Gisele, pastor Isaías, todo o presbitério, toda a liderança, porque algo do Senhor foi ressignificado e tem sido ressignificado na minha vida aqui, querido. Quem sou eu para me comparar a Paulo? Mas eu confesso a você que eu era um pastor religioso, eu era um pastor profissional, irmãos, eu era um pastor de gabinete, irmãos. Chegava a ter o coração, mas precisava de fato ser fundamentado em Cristo, no fundamento. E desses 3 anos para cá, irmãos, o Senhor tem ressignificado através da coletividade desses homens que o Senhor tem colocado sobre a minha casa, mas a ressignificação, ela não está somente em questões de compreensão bíblica, irmãos. Ela está sendo também estendida mais profunda, entrando no meu casamento, entrando na educação dos meus filhos, entrando em áreas da minha vida. Não é somente o espiritual, Senhor, mas é isso sendo palpável, isso sendo claro, isso o Senhor permitindo entrar, me fatiar totalmente, irmãos, sendo ressignificado. E eu sou muito grato ao Senhor, porque precisou muito o Senhor falar, mas por amor à igreja, por amor ao Senhor, por amor à igreja, ao Senhor, a gente fica esperando. Mas de fato, o Senhor trouxe luz, irmãos. E o que me fez vir de Ji-Paraná para cá foi de fato o Senhor nos inserir e nos trazer uma compreensão de que o lugar que Ele estaria me inserindo, a minha casa, seria um lugar de paternidade. Por quê? Você não tinha paternidade? É como eu falei anteriormente, irmãos, eu era um pastor que funcionava muito bem, mas num determinado momento de uma paternidade aqui, o Senhor colocou no nosso coração, talvez você já conhece isso, mas eu não, como diz o apóstolo Paulo, não é cansativo para mim repetir, é segurança para vocês. E nós pedimos para que o Luiz exercesse a paternidade sobre a nossa vida, irmãos. Que catástrofe é um pastor caminhar sem paternidade, pastorear a igreja sem paternidade, sem coletividade. E o Senhor, através do Luiz, todo o presbitério, Rafa, Fabinho, que essa semana puxou minha orelha, aleluia. Irmãos, que alegria eu estou, irmãos,
porque de fato é perdendo que se ganha, irmãos. Mas eu não estou falando de bênção material, é ganhando a essência de Cristo, é ganhando vida de Cristo, através de homens e mulheres que de fato perderam também coisas, para que Cristo fosse estabelecido dentro deles, e assim eles poderem edificar outros da mesma forma. Somente assim se constrói, somente assim se edifica. Então tem que perder. Tem que perder alguma coisa. Não é perder um carro, irmãos. Não é perder R$100. Não é perder coisas materiais. Isso se perde também. Mas é perder o ego, é perder a reputação, é perder o título e ser ressignificado no que se diz isso aí, é passar por uma transformação, é permitir com que homens maduros de fato toque, abra os olhos. E o apóstolo Paulo, ele vai dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Apóstolo Paulo chega a uma compreensão, de que de fato ele foi alcançado. E como que ele foi alcançado? Legalista, fariseu, religioso, foi alcançado perseguindo a igreja do Senhor Jesus, foi alcançado cheio de justiça própria, mediante a lei, a justiça que não era pela fé, era uma justiça própria, baseada na sua lei. E agora ele tem uma consciência, agora ele tem uma compreensão. Foi dessa forma que eu fui alcançado. Eu estava assim quando eu fui alcançado. E agora ele me reposicionou, para agora eu poder somente buscar ele, somente alcançar ele, somente alcançá-lo, somente me doar totalmente para ele. Somente agora caminhar na fé, não pela meu próprio mérito, mas é uma fé estabelecida em Cristo, nele mesmo, numa consciência de quem Ele é, numa relação agora com Ele, não pelas minhas obras, mas agora pela um relacionamento de quem Ele é. Por isso que nós cantamos aqui, nós amamos, nós cremos na suficiência. Ele foi alcançado para alcançá-lo. E eu pergunto, irmãos, para nós nesta manhã, como que você estava quando você foi alcançado por Jesus? Como que você estava? Eu vou falar algumas coisas aqui. Alguns estavam cansados de todo o seu afazer religioso. Alguns estavam fadigados, porque fazia, mas na verdade não fazia nada, porque onde não tem Cristo como centro, é cansativo, não há leveza, não há coletividade. Outros estavam feridos, porque não estavam, foi alcançado feridos, porque eram tratados mais como um serviçal do que um filho, não era um lugar de paternidade, e por isso era como um serviçal, fazia as coisas. Isso trazia peso, isso trazia cansaço. Olha, Senhor, mas eu estou fazendo a tua obra,
Outros foi alcançado numa vida pregressa, numa vida pecaminosa, numa vida suja de pecado, de mentira, de adultério, de tantos pecados. É importante você entender como que você estava, como que eu estava morto. Estava em pé, mas eu estava morto espiritualmente. Porque isso vai determinar a tua postura, a compreensão de como você estava quando você foi alcançado, vai determinar a tua postura hoje, vai determinar a tua postura agora, vai determinar o teu coração, porque achávamos que estávamos fazendo alguma coisa, mas na verdade não estávamos fazendo nada. E se de fato Ele me alcançou, eu perdi alguma coisa? Se de fato Ele me alcançou, eu abri mão de alguma coisa? Porque esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho que você vai ter que perder para poder ter Ele. Porque senão é somente uma encenação, é simplesmente uma movimentação vazia, mas na verdade eu continuo com os meus amuletos. É como o pastor Fabi ministrou, é ciclos do passado que ainda eu carrego, mas eu continuo dizendo: Senhor, mas está difícil, eu não quero não. Não dá para poder ficar com isso aqui, eu fico adocicando, eu fico namorando. Então é de fato haver uma ressignificação, haver um rompimento pela palavra, pela presença do Senhor, pelo corpo, pela igreja, para que venha transformar, para que venha mudar, porque vai determinar a minha postura, irmãos. E ele diz: não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo, por isso que eu fiz a pergunta: como que você estava quando você foi alcançado? Você foi alcançado? Você continua lembrando das coisas passadas ainda, ou está avançando? Você está se permitindo com que o corpo toque você? Você está permitindo com que o corpo, como homens maduros, toque em você para poder você avançar? Para você prosseguir? Ou de fato permanece ainda mantendo as coisas e não rompendo com esse ciclo? Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com fazer, irmãos. Não tem nada a ver com alguma atividade eclesiástica, tem simplesmente a ver com conhecer a Cristo Jesus. Não tem nada a ver com uma movimentação. Por isso a razão das nossas inquietudes, por isso a razão das nossas ansiedades. E uns meses atrás, quanto a isso que o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas, e diante do que o pastor Fabinho ministrou no domingo passado,
irmãos, ficamos com medo de romper com essas coisas do passado. E Deus nos insere no ambiente, Deus nos coloca no ambiente, para que isso seja mudado, para que isso seja transformado na minha vida. Mas eu continuo com isso ainda no meu interior, porque eu quero me preservar. E uns meses atrás, Deus foi comunicando comigo algumas coisas, de que nós temos aprendido de nós sermos intencionais nas nossas relações. Mas Deus foi falando comigo, querido, de que eu também sou intencional com você. Eu também sou intencional com você. Por que eu estou sendo intencional com você? Porque eu quero que você deixe o corpo te acessar. Eu quero que você deixe o corpo tocar você. E você ainda fica se preservando. E você ainda fica com o coração ainda preservando, com vergonha, com algum medo. Mas eu estou sendo intencional de que isso fica te incomodando aí dentro de você. De que você fica ainda inquieto. Por que eu não avanço? Por que eu não cresço? Por que eu não sei o quê? É porque Deus está sendo intencional. Você tem que procurar o corpo. Você tem que deixar os homens maduros tocar você. Você precisa permitir para que você seja reconfigurado, transformado, para que haja um desenvolvimento. Então Deus é intencional, irmão, conosco. Deus quer que você acesse, Deus quer que você seja humilde, para que de fato algo venha ser mudado na sua vida, mudado no seu interior. E que você possa desenvolver Cristo, amor, paixão, entrega, devoção a Ele. Não tem nada a ver mais, irmão, com obras da carne, irmãos. Não tem mais nada a ver de confiar na carne em si mesmo. Agora é uma obra do Espírito dentro de nós. Agora é um toque do Espírito, é uma dependência do Espírito. Não dá para poder ficar batendo na mesma tecla. É agora deixar o Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, todos que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Se nós alcançamos Cristo pelo qual Ele nos alcançou, então nós temos que viver buscando, amando, se entregando, se relacionando com Ele, vivendo a vida do corpo, sem peso, sem alguma busca de algum mérito. Agora, se eu não alcancei, é bem provável de que ainda não fui alcançado por Ele. E se ainda não fui alcançado por Ele, para poder eu ter agora essa compreensão de que de fato Cristo, Ele é o cabeça, Ele é o centro, eu preciso me arrepender diante do Senhor, irmãos. Eu preciso me colocar diante do Senhor, porque nós precisamos, já estou encerrando, porque nós precisamos perguntar para nós: o que está sendo construído nessa casa, irmãos? O que está sendo edificado desde os primeiros anos nessa casa? Cristo. Para quem que estamos sendo edificados? Para quem está sendo edificado essa casa? Para Cristo. E se por Ele e para Ele são todas as coisas, querido, nós precisamos pensar. Nós precisamos colocar o coração diante do Senhor. Nós precisamos entregar.
Nós precisamos entender que o que está sendo edificado não é uma obra para o homem, não é uma obra para A, B ou C, é Cristo. O que os homens, que os nossos pais nessa casa têm edificado sobre nós é Cristo. É Cristo, é para Cristo, é Cristo e para Cristo. Então tudo depende de como eu estou vendo, tudo depende de como eu estou discernindo, tudo depende de como que eu estou enxergando pelo Espírito esse lugar, porque a forma que eu estou enxergando e discernindo vai fazer toda a diferença, porque é a obra do Espírito, é uma obra coletiva, como o AP tem nos ensinado, é uma comunhão, a comunhão mútua. E nós precisamos entender, irmãos, você tem considerado como perda algumas coisas? Você já está considerando algumas coisas como perda? O que ainda precisa perder, irmãos? Será que é o título, irmãos? Então perda o título, mas deixa Cristo ser fundamentado. Perca o título, irmãos. Se é necessário perder uma reputação, perda a reputação. Mas ganhar Cristo, irmãos, isso vai fazer uma diferença muito grande, irmãos. A melhor coisa que eu estou descobrindo, irmãos, esses 3 anos, é estar aos pés do Senhor Jesus, irmãos. É estar aos pés dele, irmãos. É muito lindo a gente estar aos pés do Senhor, é muito lindo a gente estar quedado aos seus pés, sem alguma obrigação da lei, sem alguma obrigação, mas entendendo que uma ressignificação, uma mudança, pode não ser com profundidade, irmãos, mas já estamos no caminho. Então quero te convidar nesta manhã, irmãos. Pode vir, Rafa. Quero convidar você, que você precisa considerar. Precisa considerar como perda, irmãos, porque não tem. Você foi alcançado, como você entendeu aí, como que você estava quando você foi alcançado. Então agora você caminhar em busca dele para poder agora ser alcançado numa relação de profundidade com Cristo, mas não agora individual, mas agora numa coletividade, mas agora com o coração quedado, submisso, mas agora deixando de ser tocado, agora deixando sua família, seu casamento, seus filhos serem edificados pelo corpo, ser mudada a mentalidade, ser mudada a visão, de que agora não se trata de mim, agora é nós, agora é Cristo em vós, a esperança da glória, agora é Ele, é a vida dele fluindo no corpo, é a presença dele sendo derramada no corpo e sendo derramada sobre nós, é ele como cabeça sendo revelado sobre o corpo, é a identidade dele sendo manifesta no corpo, e eu entrando nesse corpo, e eu vivendo essa vida, eu vivendo essa graça, mas entendendo, esquecendo minhas coisas para trás ficam, e avançando coletivamente para buscar a presença, para conhecê-lo, porque fomos alcançados por Ele, para agora somente alcançá-lo.
dedicar a Ele, entrega a Ele. Se coloca de pé, queridos. O que você precisa perder, irmãos? O que você precisa perder, pastor? O que você precisa perder, homem e mulher, para poder ganhar Cristo? Porque o apóstolo Paulo disse que aquela mentalidade antiga não podia dizer: eu tenho a Cristo, não, porque eu ainda tenho meritocracia dentro de mim. Eu tenho a Cristo, não, mas eu tenho ainda as obras pela minha fé. Eu tenho a Cristo, não, mas eu ainda tenho a minha justiça. Não dá. Mas eu só posso dizer que eu tenho a Cristo se de fato eu abrir mão, eu perdi alguma coisa que Ele disse: perde isso. Cadê os homens e mulheres de Deus que de fato querem perder? Querem entregar, para que o corpo acesse você, para que o corpo venha fatiar você, para que você verdadeiramente seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem que de fato que possa olhar: poxa, em mim tem a medida do Dani, que o Dani me edificou, tem a medida do Rafa, tem a medida do AP, tem a medida do Ada, tem a medida do... Não é eu mais, é o corpo agora que está me construindo, é o corpo agora que está me levantando, é o corpo agora que está me construindo. Não tem mérito, é o Espírito através dos homens e mulheres de Deus que me fatiaram, que me construíram. Cadê esses homens, irmãos? Cadê essas mulheres que de fato querem, de fato, irmãos? Vamos lá, irmãos, vamos lá. Essa é uma obra do Espírito, irmãos. Chega de resistir. Todos que estão enxergando, tenham uma postura adequada. Todos que estão vendo, se ainda não entendeu totalmente, Cristo vai te esclarecer. E essa noite, essa manhã, o Senhor vai abrir os teus olhos. Esta manhã o Senhor vai tirar as escamas dos teus olhos. Esta manhã o Senhor vai fazer uma cirurgia no teu espírito. O Senhor vai entrar no teu espírito. O Senhor vai te cortar no meio. Ele vai circuncidar o teu coração. Ele vai te circuncidar. Pode orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nós não somos inimigos da cruz, irmãos. Nós somos amigos do noivo. Os inimigos da cruz, eles querem o mérito. Os inimigos da cruz, eles querem a glória para si. Mas nós não, nós somos amigos, amigos de Cristo, amigos do noivo. Nós nos gloriamos na cruz. Xerebalaba xeremas. Suficiente, Cristo, tu és suficiente. Cristo, tu és suficiente. Cristo, tu és suficiente. Eu posso viver sem muitas coisas, mas sem o Senhor é impossível. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Senhor, tu és imprescindível. Sim, Jesus. Senhor, tu és imprescindível. Sim, Jesus. Posso viver sem muitas coisas, Sim, Jesus. mas sem o Senhor é impossível. Não vale nada mais, Senhor. Tu és imprescindível. Ei, ralabaxarabalabassandarabá. Senhor, tu és imprescindível. Oh, Espírito Santo. Ei, ralabassandarabacharabalabás. Assim como a corça
anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. Se tudo fizestes no tempo devido, pois a eternidade dentro de mim, Cristo, tu és suficiente. Sim, Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando, prosseguindo para conhecer o meu amado. Cristo, tu és suficiente. Cristo, tu és suficiente. Eu posso viver sem muitas coisas, mas sem o Senhor é impossível. Senhor, tu és imprescindível. A Ele é glória. Eu posso viver sem muitas coisas, mas sem o Senhor é impossível. Senhor, tu és imprescindível. Aleluia. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Mesmo que aos olhos dos homens eu não tenha nada. Aleluia. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho o Senhor, mesmo que aos olhos dos homens eu não tenha nada. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Pai, nós te adoramos, Jesus. Nós chegamos aqui, Senhor. A tua obra é a obra do teu Espírito, Senhor, dentro de nós, Senhor. É uma obra profunda, Senhor, do teu Espírito dentro de nós. Nós sabemos muito bem como que você nos alcançou. Nós temos muita consciência, Senhor. Mas nesta manhã, Senhor, nós queremos, Senhor, e desejamos, Senhor, conhecer você. Mas qualquer impasse, Senhor, que venha, Senhor, impedir de nós conhecermos você, que o teu Espírito nesta hora, Senhor, circuncida o nosso coração, toque profundamente em nosso coração, que o teu Espírito, Senhor, afete, Senhor, afete a nossa mente, afete nossa mente, mente religiosa, mente distorcida, mente equivocada, afete, porque nós queremos nos gloriar na cruz. Nós não somos inimigos da cruz, nós somos amigos do noivo. Nós estamos aguardando a tua volta, mas aguardando com paixão, com devoção, com uma coletividade, com submissão. Nós aguardamos, então nós abrimos mão do que precisa ser abrido. Nós deixamos essas coisas, nós abandonamos essas coisas. Tudo que venha nos lembrar, nós queremos a obra do Espírito. Nós queremos a obra do Espírito. Nós queremos o Cristo revelado.
Nós queremos o Cristo, a revelação de quem você é. Isso é suficiente, isso nos basta, isso é tudo, isso nos preenche, isso nos preenche, isso nos traz paz, isso nos traz alegria, para podermos viver como igreja, como corpo, para o teu propósito eterno, Senhor, em obediência e amor, em nome de Jesus. Amém, queridos.